Bom dia a todos. Depois de um feriadão desses, me trouxe uma reflexão. É sorte ou mérito a vida que nós vivemos? Muitas pessoas atribuem à sorte o sucesso de alguém. Muitas pessoas atribuem à sorte as conquistas, o cargo alcançado, aquela posição de trazer autoridade sobre um assunto, a quantidade de dinheiro que uma pessoa acumula durante a vida, o tipo de relação que ela tem com as pessoas. E a sorte, ela leva o prêmio de tudo que é bom. Nós costumamos, erroneamente ao meu ver, atribuir a sorte. E se a sorte ela é a responsável por tudo de bom que acontece na minha vida, o que acontece com o mérito? Porque a sorte ela pode te levar à conquista de um emprego. Vamos pensar. Mas se você tiver currículo, a sorte não vai te ajudar. Ela só vai te ajudar se você tiver um bom currículo, um currículo melhor do que os outros candidatos. A sorte é em passar numa prova. Para passar nessa prova, você tem que ter feito os anos anteriores. E cadê o mérito de todo o seu estudo ao longo da sua vida? E é muito importante quando a gente olha para as nossas conquistas e quando nós olhamos, nós pensamos o quanto é sorte e o quanto foi mérito. Para um CEO chegar a ser CEO, quanto de mérito ele teve? Quantas horas de dedicação, de estudo, de foco, de afinco? E o mais importante, quantas coisas ele deixou de fazer e de viver para se dedicar a um estudo, a uma leitura, a um curso, a uma viagem, abrindo mão muitas vezes do descanso, da família. Então dizer que um CEO, ele é CEO por sorte, você está tirando todo o mérito da dedicação desse homem que pode ter começado lá atrás, enquanto ele deixava de empinar pipa para fazer o dever de casa que a professora passou. Ou quando ele deixava de jogar bola, porque ele tinha prova na semana que vem. Um CEO só se constrói através de muito esforço e muita dedicação. Não tem sorte que mantenha você em um bom cargo. O mérito te leva a esse cargo, mas quem te mantém nesse cargo é o quanto você é bom no que você faz. O quanto você se dedicou, o quanto você estudou, o quanto você ainda estuda, o quanto você ainda abre mão, muitas vezes do lazer pelo trabalho, do lazer pelo estudo. Então, atribuir tudo de bom que acontece na sua vida, só dando mérito à sorte, é tirar o mérito de você mesmo. E como eu sempre trago, e eu vou sempre estar trazendo consciência, a nossa vida é uma sequência de consequências das escolhas que nós fizemos no passado. Esse passado pode ser bem recente, mas esse passado pode ser lá atrás, coisas que eu já nem me lembre mais do que eu escolhi.
Mas se eu estou aonde estou, isso serve para todos nós. É porque eu tive mérito de todo o esforço que eu fiz para estar nesse lugar. Um CEO que entra por mérito, ele precisa dedicar-se para permanecer no cargo. Um bom profissional que consegue uma boa posição numa multinacional, ele precisa dar resultados. Ele precisa mostrar tudo aquilo que o currículo dele dizia. Fora afinco, determinação, comprometimento. Acordos não falados, velados, que não precisam ser falados na dedicação de um trabalho. Eu também digo isso a um relacionamento amoroso. Quando nós nos relacionamos com alguém, relacionamentos duradouros não significa que não passaram por dificuldades, por problemas leves, médios, graves, até gravíssimos. Mas o que fez aquele relacionamento amoroso continuar e durar foi a persistência daquele casal em dedicar-se àquele relacionamento. É o dia a dia, é o todos os dias. É a escolha que eu faço todo dia. Que escolhas você tem feito? Um dos meus trabalhos com a hipnose aqui no consultório é trazer consciência da autorresponsabilização de que tudo que acontece na minha vida é responsabilidade minha. As coisas boas não foram sorte, foram mérito, conquistadas. E se elas foram conquistadas, eu galguei um caminho de mérito. Eu trago a consequência de que as ruins, eu me pergunto, o que eu deixei de fazer naquela época, que se eu tivesse feito, eu não estaria na situação que eu estou. Seja relacionado a qualquer assunto. Porque lembra, o que eu vivo hoje é a consequência do que eu escolhi lá atrás. Então, trazer consciência ao meu paciente de que foram as escolhas dele que colocaram ele na situação que ele se encontra hoje é algo muito importante para que ele perceba que ele é o comandante da própria vida. Ele vai ser a pessoa que receberá as consequências das escolhas ruins, mas será ele também que subirá ao palco e ganhará o prêmio da consequência das escolhas boas. Você se pergunta, por que eu estou vivendo isso? O que eu fiz para estar vivendo aqui hoje? Ou o que eu deixei de fazer para estar vivendo isso hoje? Então essas reflexões são reflexões muito profundas, mas muito importantes. Porque se eu me torno responsável por mim mesma, eu crio o mundo que eu quero viver. Eu sou Alexandra Teixeira, psicóloga e hipnóloga, atendo no Rio de Janeiro, no Leblon e em Copacabana, online e presencial. Eu sou hipnoterapeuta. Nós vamos a fundo nessas crenças que nos seguram e nos mantêm em padrões disfuncionais que nos levam aonde nós não queremos ir. E quando eu tomo as rédeas da minha vida, me responsabilizando por tudo, eu escolho o carinho, o caminho, com muita atenção que eu quero alcançar. Um bom dia a todos.